Fala, geração Zapping! Bom, o vídeo de hoje é uma coisa que na verdade a gurizada gosta muito. E acredito que quem tá me assistindo agora tá exatamente assistindo justamente pra ver que tipo de micos que um professor paga em sala de aula. Ou que já pagou em sala de aula, né? E realmente, na verdade, a gente passa por alguns constrangimentos em sala de aula. Esse vídeo, então, na verdade, é até uma forma de bem-humorada de encarar os nossos erros, enfim, e até as nossas pisadas fora, né? E, na verdade, eu confesso que eu demorei um tempo para criar coragem de falar os micos que eu já passei em sala de aula. Mas, claro que todo mundo passa vergonha, né? Todo mundo já pagou algum mico na sua vida. Mas em sala de aula, qual que é o grande problema? É que se tu passa constrangimento, enfim, em qualquer lugar, às vezes é 2, 3, 4 pessoas assistindo. Mas quando é em sala de aula são 35 crianças assistindo e elas não perdoam. Quando tu faz qualquer coisa errada, a gurizada cai em cima, né? Realmente a gente já passa alguns maus bocados e pagar mico em sala de aula é um constrangimento, uma vergonha um pouquinho ainda maior. Mas enfim, criei coragem e eu vou falar bem poucos, né? Mas se vocês gostarem também a gente pode trazer mais micos, que a gurizada agora tá se empolgando e já tá até mandando no Twitter e no Instagram, então, os micos que eu já passei nesses 10 anos em sala de aula. O primeiro, quem me conhece sabe que quando eu me empolgo pra dar bronca, eu descasco mesmo, e aí às vezes chamo até a direção e tudo mais, e a gurizada diz que tem medo das minhas broncas porque eu demoro pra dar bronca, mas quando eu dou bronca mesmo, aí eu me empolgo e fico às vezes realmente soltando o verbo. E numa dessas broncas, né, isso acho que já faz uns 5, 6 anos, mas me marcou muito mesmo, porque essa turma inclusive depois me marcou, não sei se todos vão lembrar disso, mas eles estavam no 6º ano, quem sabe eu contando o caso agora eles vão saber de quem que é, mas eu não lembro de todos especificamente, mas eu lembro da turma. Era um 6º ano, pensa num 6º ano, gurizadinha, que tocava terror. Everything is under control. No. Monsters. What are you doing with this? Aquele dia eu já tava com a cabeça quente, e aí eu entrei, tinha mais problemas no 6º ano. Shut up! Shut up! Shut up! No. Don't start this. Oh no. E aí eu comecei a descascar. E aí falar e tudo mais, e porque tá difícil de trabalhar em sala de aula, e justamente com vocês, 6º ano, não sei o que, desabafei, fui falando de fulano e tal, e tu que tá falando das disciplinas, enfim, específico. E eu, inclusive, eu vou falar com o regente da sala de vocês, porque tá difícil de trabalhar no 6º ano. Quem que é o regente de vocês? Aí a representante, né, levantou a mão, aí... O senhor mesmo, professor. Só que eu tava com a cabeça tão cheia, tava tão pilhado, que eu nem lembrava que eu era regente daquela turma específica. E aí foi engraçado porque, como eles são pequenos, eu não queria demonstrar que eu estava errado, de que então eu tinha até esquecido deles, e aí também pra eles não entrarem na gargalhada e acabar com o meu discurso todo de bronca, eu emendei já logo em seguida. Mas realmente mesmo então eu sendo regente de vocês, eu vou falar pra direção. Aí eu continuei a minha bronca pra não parecer que eu que tava errado e que tinha esquecido inclusive da regência deles. Isso foi uma coisa engraçada, que depois eu cheguei na sala dos professores comentando que eu tinha esquecido total que eu era regente daquela própria turma, que eu tava reclamando e tava cansado. Esse foi um dos micos assim que até hoje, quando eu vejo assim, meu, eu não acredito que eu tinha esquecido completamente da minha turma
enquanto eu tava dando bronca pra eles. Um outro mico, né, que até alguns já mandaram no Twitter, eu não vejo tanto como um mico. Isso acontece com todo mundo, mas como eu falei, na verdade, quando a gente faz isso numa sala de aula, são 35 pessoas que estão vendo, né? E só que o mais chato ainda que aconteceu foi eles não terem falado pra mim, né? E aí, mas enfim, essa turma também, elas tinham um pouco de distanciamento e foi difícil de trabalhar com eles específico. Foi uma turma de 9º ano, eu dando aula, acho que já era tipo a última aula do período, alguma coisa assim, e eu tava com o meu zíper aberto. Quem nunca, né? Já saiu de casa com o zíper aberto. Só que aí eu fui dar aula com o zíper aberto e nem tinha me ligado nem nada. Percebi que algumas pessoas ali na frente estavam meio alvoroçadas e comentando sobre, mas eu não sabia que era. E eu, na minha inocência, tá falando sobre a sala de aula, e tá falando sobre a minha aula, e tá falando sobre o conteúdo que eu tava trabalhando. Mas não, era sobre o meu zíper que estava aberto. A sorte que não dava pra ver exatamente nada específico, né? E também tava tudo mesmo arrumadinho, não tava nada solto, então tava tudo tranquilo. Só que foi realmente um mico gigantesco, uma vergonha. E aí no final da aula, que aí alguém veio ali no finalzinho, professor, eles estavam rindo e eles estavam comentando porque o seu zíper estava aberto. Aí agradeci porque foi só um corajoso no final, quando já tava quase encerrando a aula. Aí fechei discretamente, aí falei com quem tava ali na frente, né, que o foco na minha aula tava exatamente naquela região, mas que poderiam ter falado pra mim, né. Mas enfim, era uma turma que realmente era um pouco mais complicada de relacionamento comigo específico, mas também foi uma coisa que eu tirei de letra, não é uma coisa assim que eu fico tão encanado, né. Ri depois da situação até. Fiquei um pouco chateado justamente porque, na verdade, eles ficaram a aula toda e sem se manifestar, né? Só um aluno específico que aí depois veio conversar ali comigo. Mas também foi uma coisa que foi um pouco constrangedora na hora, né? Principalmente na hora de fechar. E aí, mas já logo tirei onda e acabei zoando com quem tava vendo. E aí a gurizada, tinha até rapazes, enfim, entrando todo nessa onda. Mas foi divertido, no final foi até engraçado, mas constrangedora, muito constrangedora. Terceiro mico, que aí eu já passei também, foi também no 6º ano, e aí é com uma amiga agora que me segue também agora nas redes sociais, não sei se ela vai lembrar, a Anne, né? Ela era representante naquela época. A gente tem o costume na nossa escola de quando o aluno falta, tem que justificar e trazer o atestado médico, enfim, e aí é anexado na pasta de ocorrência. E isso quem faz geralmente é o representante. Mas o aluno que faltou é que vem e justifica a sua falta, né? E só que é a função do representante de colar o atestado e trazer a pasta pro professor e tudo mais. Só que aí naquele dia específico a Anne veio, né, toda queridinha. Professor, a falta da aluna tal, não sei o que, aqui tá justificativa e tudo mais. E aí eu, né, com a turbilhão de coisas na cabeça, e às vezes eu sou um pouco louco mesmo na sala de aula, aí ela veio, toda queridinha, aí eu peguei e já logo falei pra Anne. Anne, que isso? Não, é a aluna que faltou que tem que vir aqui me justificar. Só que a aluna ela tinha um pouquinho mais de dificuldade de se expressar e de vir conversar e tudo mais quietinha. Então aí na minha cabeça a Anne que estava intermediando. E aí eu já logo, né, querendo então na verdade que a aluna viesse conversar comigo, já logo cortei. Não, Anne. Quem que faltou é que tem que vir justificar pra mim. Por acaso você é a representante pra vir fazer esse papel? Aí ela pega com toda a delicadeza, né, novamente pega e me fala: Sim, professor, eu sou a representante. Aí a minha cara de novo vai ao chão, né, quando a gente vê que tá errado. E aí, pra novamente também não dizer que então nem lembrava que a Anne era representante, já logo emendei também outro discurso dizendo que não, tudo bem, Anne, mas quem que tem que vir justificar é a própria pessoa que faltou. E foi engraçado também porque aí a Anne toda queridinha, não
não respondeu nem nada e só aceitou, acabou voltando. Mas assim, se tu olhar, né, ela estava correta, né, de vir ali fazer a mediação, só que também o mico de não lembrar das coisas. Eu tenho um problema sério assim também, 350 alunos por ano. A idade também tá chegando, né, enfim, são algumas coisas que a gente acaba enfrentando na sala de aula. Por hoje é isso, né? Na verdade, se o pessoal começar a se empolgar, a mandar aí nos comentários, vai ter muitos micos que eu já devo ter aprontado nesses 10 anos de professor. Mas então, se tu lembra de algum mico gigantesco que eu não comentei aqui, fora as minhas crises de riso, né? Que eu tenho realmente em sala de aula, a gurizada às vezes até falar, professor, mas o senhor não pode, mas como eu coloquei já no vídeo anterior, né, a gente se diverte em sala de aula. E às vezes a gurizada falam e fazem respostas que às vezes eu não estou esperando e às vezes eu acabo tendo umas crises de riso também. Mas também tranquilo, eles acabam embarcando comigo, a aula fica um pouco mais divertida também. Já falei várias vezes para eles que às vezes eu me sinto como o professor Girafales, principalmente porque eu faço prova oral e aí eu lembro muito dos episódios em que eles estão na escolinha e fazendo as respostas deles aleatórias. Nós estamos no exame de história. Sim. Vamos ver. Diga-me, o que fizeram os portugueses logo que puseram os pés no território brasileiro? Tiveram que enfeitar os índios. O quê? Tiveram que enfeitar os índios. Como foi que disse? Eu disse que está no livro. Como vão dizer isso no livro, Chaves? Eu mostro pro senhor, quer ver, ó? Tiveram que enfeitar os índios? Onde diz isso? Tiveram que enfeitar os índios. Tiveram que enfrentar os índios. Isso eu passo realmente em sala de aula. Então, muitas vezes eu me lembro e me passa na cabeça que eu sou realmente o professor Girafales. Espera um pouquinho. E se fosse boa gente, não teria nos dado 0 em geografia. Já disse pra... Chaves, podia me fazer o favor de repetir tudo o que estava dizendo? É que me escapuliu. É que me escapuliu. Tá. Muitas vezes eu acabo caindo mesmo em crise de risos. Eu já tive crises de ficar 15 minutos mesmo que eu não podia nem olhar para o aluno porque eu ia voltar a rir novamente. E a Sara, né, a Bibi, sabe bem o que é isso, de que a gente não podia nem realmente olhar porque a gente estava já em crise de riso mesmo. Mas enfim, são coisas muito engraçadas que acabam acontecendo em sala de aula. E se você tiver mais história, né, também pode contar dos micos. Se você é professor também pode colocar aí também, né, que micos que tu também já acabou passando, né? E vocês alunos também, né? Não só os meus micos, mas os micos de vocês. Eu, inclusive, também tenho uma lista de micos de coisas que os alunos acabaram também já fazendo. E se você gostou realmente, né? Então a gente já pede para curtir, né? Se inscrever e ativar o sininho para então continuar recebendo os nossos próximos vídeos, né? E a gente então se vê nos próximos micos, nas próximas palhaçadas e no que a gente ainda tá para aprontar aqui no canal. Até mais. Tchau, tchau.